Hello, students! Na aula de hoje, a aula 5B, nós vamos aprender algumas particularidades do plural. Lembrando que na aula anterior, a aula 5A, nós vimos o plural, propriamente dito. E vimos que ele é bem fácil, é bem simples. Normalmente é feito acrescentando S nos substantivos, mas, assim como em português, possui algumas regras, como aquela regra do Y, a regra das palavras que terminam com F ou FE, as palavras que terminam com Z, X, S, SH e CH. Vimos os substantivos irregulares. E agora vamos ver as particularidades. Vale também lembrar que essa lição, 5B, ela é a última lição do nível Basic 1. E a partir de então, você estará entrando no nível Basic 2 a partir da próxima aula, onde intensificaremos o nosso aprendizado e veremos coisas bem interessantes. Vamos então para as regras. Tem substantivos em inglês que só existem no plural. Só existem no plural. Como, por exemplo, scissors. Tesoura ou tesouras. Scissors. Outskirts. Arredores. Ou então, surroundings. Também arredores. São sinônimos. Ou pants. Calça ou calças. E belongings. Pertences. Repeat. Scissors, outskirts, surroundings, pants, belongings. Esses 5 substantivos, eles terminam com S. Eles estão no plural. E só existem no plural. Portanto, não existe scissor, ou outskirt, ou surrounding, e assim por diante. E as orações com esses substantivos são construídas no plural. Observem. A tesoura está na mesa. Em português, essa oração está no singular, mas já sabemos que tesoura é scissors. Então, o verbo conjuga no plural. The scissors are on the table. Minha calça é nova. Calça é pants. É um substantivo no plural, em inglês. E a conjugação verbal é feita também no plural. My pants are new. Repeat. The scissors are on the table. My pants are new. Temos também em inglês substantivos que só existem no singular. É o contrário do que acabamos de ver. São os substantivos information, equipment, advice e evidence. Repeat. Information, equipment, advice, evidence. Notem que esses 4 substantivos eles estão no singular e mesmo que eu queira dizer informações, não existe informations, apenas information. Então, mesmo que a oração em português seja no plural, vamos construir a oração no singular. Como aqui. As informações são falsas. Já sabemos que informação ou informações em inglês é information, que é singular, e a conjugação verbal acompanha. Então, o correto dizer é a informação é falsa, que é the information is false. Notem o verbo to be no singular. The information is false. Mais uma situação. As evidências
são conclusivas. Lembrem que os substantivos que só existem no singular são information, evidence, advice, conselho, e equipment, equipamento. Apesar de em português essa oração estar no plural, sabemos que evidências ou evidência é evidence. Portanto, o correto em inglês é dizer que a evidência é conclusiva, que seria the evidence is conclusive. Um outro exemplo agora com ele me deu bons conselhos. Está no plural, bons conselhos. Mas sabemos que conselho ou conselhos em inglês é advice, que é uma daquelas 4 palavras, daqueles 4 substantivos que eu disse que só existem no singular. Portanto, o correto em inglês é dizermos ele me deu um bom conselho, que é he gave me, me deu, deu-me, a good advice. Bons conselhos passam a ser um bom conselho, a good advice. Temos também em inglês substantivos que no singular concordam no plural. Estranho isso, não? Mas só são 2. Police, government. Repeat, police, government. Esses 2 substantivos podemos perceber claramente que eles estão e são no singular. Porém, a conjugação verbal ela é feita no plural. Devemos puramente aceitar. Não tem uma justificativa lá muito plausível. A polícia é eficiente. Notem que polícia está no singular. The police. Mas a conjugação verbal é no plural. The police are efficient. Repeat. The police are efficient. O governo não é competente. The government are not competent. Notem que apesar do sujeito the government ser singular, o verbo conjuga no plural. Are. Temos em inglês também os chamados falsos plurais. São substantivos que terminam em S, mas isso não quer dizer que eles estejam no plural. Quer dizer que eles escrevem assim mesmo, faz parte da ortografia deles. É o caso de mathematics. Repeat, mathematics. Acoustics. Physics. Genetics. Politics. Esses 5 substantivos, eles... temos mais um. News. Então, esses 6 substantivos, mathematics, acoustics, physics, genetics, politics e news, eles são substantivos no singular. Esse S aí faz parte da ortografia da palavra. Então, já que eles estão no singular, o verbo concorda no singular. Política é muito chato. Politics is very boring. Chato. Boring. Repeat. Politics is very boring. Temos também substantivos que no singular significam uma coisa, mas no plural significam outra coisa. Eu vou destrinchar um pouquinho isso, porque não é bem assim. Por exemplo, custom, custom, costume. O plural de custom é customs, costumes. Mas nós temos outro customs, que significa alfândega. E é um substantivo no singular, portanto ele é um falso plural. Customs, alfândega. Notem que customs, costumes, é o plural de custom, costume. Mas customs, alfândega, é um outro substantivo.
Veja o exemplo. A alfândega está aberta. Lembrem que customs, alfândega, é singular. The customs is open. Um outro substantivo que no singular significa uma coisa, mas no plural outra, é o substantivo minute, minuto. O plural de minute é minutes, minutos. Mas nós temos um outro substantivo, minutes, que significa ata, ata de reunião, ata. E é um substantivo no singular, minutes, ata. Portanto, conjuga no singular. Mas se for minutos, está no plural, conjuga no plural. Os minutos estão passando. The minutes are passing by. Eu percebo aqui que esse minutes é minutos e não ata, por causa do verbo to be, da forma do verbo to be que eu estou utilizando, no plural. Mas se eu disser, a ata está na mesa, singular, the minutes is on the table. Outro substantivo que no singular significa uma coisa, mas no plural outra, é o substantivo glass, vidro ou copo de vidro. O plural de glass é glasses, com ES, porque termina com S, lembrem da regra, significa vidros ou copos. Porém, glasses também pode significar óculos. Só que óculos é um substantivo no plural. Então, glasses significa vidros, copos ou óculos. E já que está no plural, conjuga no plural. Os copos ou óculos estão na mesa. The glasses are on the table. Temos também em inglês dois adjetivos que, com S, são substantivos. Por exemplo, good é o adjetivo bom. Porém, goods é o substantivo mercadorias, não é bons. Até porque adjetivos são invariáveis. Logo, se tiver esse S, goods, não é o plural de good. É um substantivo que significa mercadorias. Outro exemplo é com o adjetivo new, novo. News significa notícia ou notícias, como acabamos de ver há pouco. As mercadorias chegaram à alfândega. The goods arrived at the customs. Lembrem, alfândega, customs. É um substantivo no singular. Em verdade, é um falso plural. A notícia sobre o governo não é ruim. The news about the government is not bad. Is not bad. Aí vocês talvez se lembrem que eu havia mencionado que government é um substantivo assim como police, que apesar de serem no singular, conjugam no plural. Então, por que estou utilizando aqui is? The government is. Ora, o verbo to be conjuga de acordo com o sujeito, e o sujeito são the news about the government. A notícia sobre o governo, ou seja, ela, the news. Então, o verbo to be conjuga com news. Já estamos praticamente finalizando todo esse conjunto de informações. Vamos falar agora sobre o substantivo people, que nós conhecemos como pessoas, o plural de person. Person, pessoa, é um substantivo irregular, como nós vimos na lição 5A. O plural de person, people, pessoas. Porém, nós temos outro people, que é singular e significa povo. E o plural dele é peoples, povos.
Observem com muita atenção. Person, pessoa. People, pessoas. People, povo. Peoples, povos. Plural de people, povo. Eu digo he is a person. Ele é uma pessoa. O plural disso, they are people. Eles são pessoas. Sem o artigo indefinido, porque esse artigo só existe no plural. Person, pessoa. People, pessoas. Mas se eu disser, the African people is starving. O povo africano, the African people, is starving. Morrendo de fome, starving. Esse people significa povo. E não temos como confundir esse people, povo, com people, pessoas. Porque se fosse people, pessoas, o verbo to be seria are. O plural, the African peoples are starving. Os povos africanos, the African peoples, are starving. Para finalizarmos a explicação, vejamos os verbos do dia. Nosso primeiro verbo é o verbo to build, construir. To build, construir. O povo chinês constrói grandes muralhas. The Chinese people, povo chinês. Chinese people builds great walls. Grandes muralhas. Great walls. O segundo verbo é o verbo to meet. Conhecer ou encontrar, no sentido de se bater com a pessoa. Conhecer, encontrar a pessoa casualmente. Nós sempre encontramos as pessoas aqui. We always meet people here. We always meet people here. Esse people, pessoas, é o plural de person, pessoa. Observem também que nesse exemplo, em inglês, eu não estou utilizando o artigo the, as pessoas. Eu estou dizendo apenas people, porque eu quero frisar que são as pessoas de um modo geral. Uma generalização. E lembrem-se que o artigo the, o, a, os, as, não é utilizado em generalizações. E nosso último verbo da lição é o verbo to spend. Passar, com sentido de tempo. Passar o ano, passar o mês, passar a tarde. Ou gastar, com sentido de dinheiro. Gastar dinheiro. Eu passo a semana toda trabalhando. Aí é passar de tempo, né? Sentido de tempo. I spend all week, a semana toda, all week, working. Repeat. I spend all week working. Trabalhando. Working. Eu gasto muito dinheiro. I spend much money. Muito dinheiro, much money. Talvez você se pergunte por que esse muito não é very. Mais adiante, você vai aprender que very é muito apenas para a intensidade, só pode ser usado com adjetivos. Esse muito aqui do exemplo, ele é para quantidade. Ele é utilizado com substantivo, no caso dinheiro. Então, esse muito para quantidade é much. E muito para intensidade é very. Muito dinheiro é quantidade. Much money. Bem simples isso. Essa aula ela não é uma aula simples porque tem muita informação. Portanto, recomendamos fortemente que reassistam esse videocast por meio do YouTube, acessando diretamente o nosso site www.dynamic1ano.com.br. Saiba também que esta aula, a aula 5B, é a última aula do nível Basic 1. Parabéns por tê-lo concluído.
Tenho certeza de que teve um aproveitamento interessante e agora você está preparado para entrar no nível Basic 2 e dar prosseguimento ao seu curso. Desejo bons estudos e façam seus exercícios agora. Bye bye and see you next class.